Fala galera, beleza? Um ótimo dia aí pra você, uma ótima terça-feira, espero que o seu dia seja maravilhoso. Galera, vamos começar os trabalhos de hoje falando sobre a rodada de ontem da pré-temporada. Tivemos 5 jogos pela pré-temporada da NBA, 5 bons jogos, né? Jogos marcados por retornos, né, de lesões, né? Muitas estrelas voltando a jogar depois de muito tempo e todas voltando bem, tá? Todas mostrando um bom nível técnico, principalmente se a gente levar em consideração que essas estrelas estavam sem jogar há mais de 200 dias, né? Então, nível técnico apresentado foi muito bom pensando nisso. Bom, vamos começar aqui as nossas análises falando sobre o jogo entre Memphis Grizzlies e Orlando Magic, né, cara? O Memphis venceu por 109-97 num jogo em que Santi Aldama e Ja Morant jogaram demais, né? A duplinha do Grizzlies foi muito importante para a vitória do Memphis, né? O Santi Aldama terminou o jogo com 21 pontos e 4 bolas de 3, jogando de titular, inclusive. E o Ja Morant terminou com 22 pontos, 7 assistências, 3 roubos de bola. E vamos falar a verdade, Ja Morant deu show nesse jogo, né? O Ja Morant tava muito afim de jogar. Tanto é que ele só foi sair do jogo no meio do terceiro período, depois dele sofrer um pequeno desconforto, né, na sua panturrilha esquerda. Aí ele saiu. Eu tenho a impressão de que se deixasse, ele ia jogar, né, todos os períodos, porque ele estava muito afim. Dava para ver no rosto do Ja Morant que ele queria muito jogar. A energia do ginásio de Memphis também estava muito bacana. Tanto é que numa transição ele rouba a bola, ele vai ir para enterrado, você vê ele sorrindo antes de dar enterrado. Eu achei muito legal, mostra muito do porquê que o Ja Morant é um dos jogadores mais queridinhos de toda a liga. A vontade que esse cara tem de jogar, a alegria dele de jogar é realmente contagiante, né? Falando sobre alguns detalhes interessantes sobre o jogo, o Orlando Magic começou a partida com 3 bigs jogando de titulares, né, cara? O treinador Jamal Mosley, do Orlando, colocou no seu quinteto titular o Paulo Banchero, Wendell Carter Jr. e o Mo Bamba. 3 jogadores de garrafão, né? O Magic quis ganhar do Memphis na estatura, na envergadura, só que falando a verdade, não deu muito certo, né? O Magic ficou um time lento na transição defensiva e na transição ofensiva também. E foi um time sem muita criatividade no ataque. Tanto é que os 3 combinados somaram apenas 20 pontos, né? E não foi tão bom. Acho que essa ideia de botar 3 bigs de titular não vai dar muito certo, né? Algo que dá para tirar de positivo do Orlando foi o RJ Hampton, que entrou bem, jogou bem. E o Cole Anthony, cara. O Cole Anthony ontem teve um belíssimo jogo, terminou com 17 pontos e 4 bolas de 3, tá, cara? Mas essa escalação inicial que o Magic colocou não me agradou nem um pouco. Em contrapartida, o Memphis encontrou o Santi Aldama. A facilidade que o Memphis tem para encontrar chutadores é impressionante, né? Encontrou recentemente Dillon Brooks na última temporada, encontrou o Desmond Bane e agora Santi Aldama aparece como uma ótima opção no perímetro do Grizzlies. Jogou titular e jogou muita bola. Grande vitória do Memphis, grande apresentação, né, confirmando que vai ser sim um time para brigar. E o Magic precisa de ajustes, né? Esse Magic ainda vai precisar de um bom tempo aí para se ajustar aos novos jogadores, e o próprio Paulo Banchero ontem não desempenhou um papel tão bom. Vamos falar agora sobre Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets, né? O jogo da volta de Jamal Murray, né? Mais de 500 dias fora. Jamal Murray ontem jogou e jogou bem, né, cara? Apesar da derrota do Nuggets pro Thunder, o Thunder venceu por 112-101, uma das raras vitórias que o Thunder vai poder comemorar. O Jamal Murray voltou bem, cara. Ele terminou o jogo com 10 pontos, jogando 14 minutos. Teve algumas jogadas de efeito, explorando o perímetro, conseguindo explorar bem o pick and roll. Então, bem importante a volta do Jamal Murray. Michael Porter Jr. também voltou bem, com minutos reduzidos, apenas 14, assim como o Jamal Murray. Ele meteu 12 pontos, explorando bem a média distância.
Defensivamente não gostei muito do Michael Porter Jr., mas ofensivamente ele se mostrou em excelente forma. O Denver começou o jogo com um starting five bem interessante, né? Começou com Jamal Murray, KCP, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Nikola Jokic. Muito provavelmente esse deve ser o starting five que o Michael Malone vai botar em quadra na estreia da temporada. E eu gostei da química deles, né? Em duas oportunidades a gente viu uma triangulação muito legal entre Jokic, Murray e Michael Porter Jr. Jokic teve um jogo bem lentinho, foram apenas 2 pontos, 5 rebotes, 3 assistências e 2 roubos de bola, mas em algumas situações específicas do jogo, o Big Three funcionou muito bem. O KCP meio deslocado, acho que falta um pouquinho ainda de entrosamento, mas eu gostei desse starting five que o Denver colocou. Os dois times usaram uma estratégia muito parecida, né, que era explorar muito garrafão, com infiltrações, muito pick and roll, até porque o perímetro dos dois times não começou bem, as duas equipes quase não chutaram para 3 pontos no início do jogo. O Thunder com a marcação muito agressiva, tentando forçar turnover para pegar o Denver desmontado na transição. Deu certo em algumas oportunidades, o Thunder forçou 17 turnovers e converteu 17 pontos vindos desses turnovers, mas no segundo tempo essa estratégia não funcionou tão bem não, tá? Segundo período, o Nuggets começou a usar um pouquinho mais o perímetro, principalmente em screens, né, que o Michael Malone chamou a todo momento você viu o Michael Malone chamando screens pro Jamal Murray, pro Nikola Jokic, e deu certo, o Denver conseguiu espaçar um pouquinho mais a quadra. O Jamal Murray estava com muito mais confiança no segundo período, chamando o jogo, teve ali um buzzer beater muito legal, e o segundo período foi total do Denver. Denver venceu por 31-21, Thunder sem nenhuma opção para 3 pontos, basicamente, vivendo e morrendo pela transição, com infiltrações. Foi isso que o Thunder fez no primeiro período inteiro. No terceiro período, o Thunder voltou bem melhor, até porque o Denver botou todo mundo para descansar, o Denver botou Ish Smith para jogar, DeAndre Jordan, Bruce Brown, que não estreou muito bem, e aí o Thunder conseguiu explorar um pouquinho mais, né, a defesa adversária, venceu por 39-30, e o quarto período foi um desastre, as duas equipes muito ruins, foi um jogo muito feio no último período, e o Thunder conseguiu uma vitória surpreendente, 112-101. Destaque aqui do Thunder para Trey Mann, que terminou com 17 pontos. Aaron Wiggins foi a única opção para 3 pontos que o Thunder teve, foram 4 bolas de 3 convertidas. E o Josh Giddey terminou com um duplo-duplo que poderia ter sido um triple-double. O Giddey terminou com 14 pontos, 12 rebotes, 9 assistências. Jogou bem o Giddey, apesar de eu ter achado ele meio lentinho na transição, tá, cara? Né? Quando o Thunder roubava a bola, o Josh Giddey não conseguia botar a velocidade necessária. Ele precisa melhorar um pouquinho isso. Mas, na medida do possível, boa apresentação do Thunder. Um terceiro período bom. Um primeiro período interessante. Lembrando que o Thunder jogou sem Shai Gilgeous-Alexander, Luguentort. E pelo lado do Denver, uma derrota que não diz basicamente nada sobre o time, né? Os titulares jogaram apenas 14 minutos, quase nada. O jogo era mais mesmo para ver como que o Michael Porter Jr. e o Jamal Murray iriam voltar. E ambos voltaram muito bem, tá? Outro jogo que marcou o retorno de 2 estrelas foi Clippers e Blazers, né, cara? Kawhi Leonard e Damian Lillard voltaram a jogar e os dois jogaram bem, tá? O Clippers venceu por 102-97 num jogo em que o Clippers mostrou muitas variações táticas, tá? O Clippers começou o jogo tendo Red Jackson de armador titular. No meio do primeiro período, o Tyronn Lue botou o John Wall para jogar no lugar do Red Jackson. O John Wall começou o jogo de uma forma um pouquinho lenta, não conseguindo dar muita velocidade, muito pouco agressivo, só que, mesmo com isso, o Clippers conseguiu ficar na frente, porque, primeiro, a defesa do Clippers estava muito boa, muito bem postada, e o Kawhi Leonard, o Kawhi, como voltou bem o Kawhi, matando bola de 3, indo no fadeaway, conseguindo explorar muito bem o garrafão do Blazers, chamando muito pick and roll, mostrando que tá com um passe muito refinado, encontrou 2 bolas muito boas pro Ivica Zubac no primeiro tempo. Kawhi, muito bom mesmo. Quero destacar uma formação interessante que o Tyronn Lue botou no segundo período, que é uma formação small ball que pode ser bem produtiva
quando todo mundo tiver num bom ritmo, né? O Tyronn Lue colocou Red Jackson, John Wall, Robert Covington, Norman Powell e Ivica Zubac, né? Com essa formação, o Clippers não deixou o Blazers trocar muitos passes, o Blazers teve que ir muito no 1 contra 1, e quando tentava chegar no garrafão, Robert Covington e o Zubac fizeram um ótimo trabalho. Gostei muito dessa formação do Clippers. Faltou um pouquinho de velocidade na transição, porque como eu disse, o John Wall voltou um pouco lento, mas quando o John Wall pegar no ritmo, essa é uma formação que o Clippers pode usar muito na volta do intervalo, que pode causar um baita do estrago, tá? Depois do intervalo, o Blazers voltou muito bem, passou por cima do Clippers no terceiro período, 34-19, o Blazers conseguiu muitas infiltrações, conseguiu 42 pontos no garrafão, ou seja, dominou, né, o garrafão do Clippers no terceiro período e fechou o garrafão, cara. Foram 9 tocos ao todo na partida, inclusive um toco moralizador mesmo, do Jerami Grant, né? Jerami Grant, inclusive, ontem distribuiu 3 tocos, cara. Jogou muita bola defensivamente o Jerami Grant. Não gostei tanto dele no ataque, não. Quarto período, depois do Blazers dominar o terceiro, o Clippers se encontrou bem no jogo. Tá? O Amir Coffey entrou muito bem no último período, encontrou muito bons arremessos, explorou a média e longa distância da equipe do Blazers muito bem. O Blazers não conseguiu conter o Amir Coffey e juntamente com o Brandon Boston Jr., ele liderou a retomada da liderança do Clippers, que terminou vencendo esse último período por 31-19 e venceu o jogo por 102-97, né, cara? Pelo lado do Blazers, grande destaque foi o Lillard, 16 pontos em 23 minutos. O Lillard teve um primeiro período abaixo, ele conseguiu encontrar o seu ritmo do segundo período até o terceiro. Bom jogo do Lillard. Jerami Grant, como eu disse, bom jogo defensivo, 3 tocos, só que ofensivamente não muito bom. 14 pontos e 5 turnovers em 27 minutos jogados. Jerami Grant precisa ficar um pouquinho menos afoito, tá? Pelo lado do Clippers, Kawhi Leonard voltando muito bem, 11 pontos e 4 rebotes em 16 minutos. Paul George, bem pra caramba, 12 pontos, 7 rebotes, armando o time em várias situações. Gostei muito da forma que o Tyronn Lue utilizou o Paul George. E o Amir Coffey, 15 pontos, muitos desses vindos no último período. Bela apresentação do Amir Coffey, que ganhou contratinho novo, então tem que mostrar serviço, tá? Falando agora sobre os 2 últimos jogos de ontem, e aqui eu não vou me estender muito porque tem vídeo específico para cada um desses jogos, então dá uma olhada nos 2 vídeos que saíram antes desse, para você ver tudo de uma forma mais detalhada dos jogos do Lakers e do Nets, mas eu vou aqui passar por cima porque tem que estar aqui, né? Não posso fazer um compilado da rodada de ontem e não falar desses jogos, mas se você quiser uma análise mais profunda, dá uma olhada nos 2 vídeos que saíram mais cedo, porque eu destrincho os 2 jogos. Bom, o Lakers perdeu para o Sacramento, né? O Kings venceu por 105-75, num jogo em que o Lakers teve um primeiro tempo muito bom, o Big Three do Lakers funcionando bem, o Darvin Ham utilizando os titulares do Lakers de uma forma diferente com que o Frank Vogel utilizou, fazendo o Lakers jogar da forma que deu certo em 2020, que é transição rápida, defesa forte e na meia quadra explorar mismatches com LeBron, Westbrook e Davis. Foi isso que o Darvin Ham fez e deu muito certo. Anthony Davis, inclusive, teve um primeiro tempo fantástico, terminou com 11 pontos e 11 rebotes. Westbrook muito bem. LeBron que jogou mal, né, cara? O LeBron, é estranho falar LeBron jogou mal, mas de fato ele não foi bem. 4 pontos, 2 assistências e 0 de 7 no field goal. LeBron não converteu nenhuma cesta, somente lances livres, mas o todo do Lakers no primeiro tempo foi bom. O Kings começou o jogo de uma forma meio perdidinha, não conseguiu encontrar o seu ritmo, só que no segundo tempo, à volta do intervalo, o Kings foi muito superior, dominou o Lakers em todos os aspectos, em todos os lados da quadra. Keegan Murray jogou muita bola, terminou com 16 pontos, 6 rebotes, 2 roubos de bola e 7 de 11 no field goal, além de 2 de 4 para 3 pontos. E graças ao Keegan Murray e ao ótimo trabalho do Mike Brown no segundo tempo, o treinador do Kings foi muito bem. Kings venceu 105-75, mas como eu disse no vídeo da análise desse jogo, uma derrota com gosto de vitória para o Lakers, porque o mais importante o Lakers fez, que é mostrar que o Big Three pode funcionar junto se bem trabalhado. O Darvin Ham fez um bom trabalho no ataque do Lakers, tendo os titulares, e defensivamente eu gostei demais mesmo do que o Lakers apresentou.
Claro que o segundo tempo pode dar a impressão de que o Lakers foi horrível no jogo, só que é um placar mentiroso, tá? O primeiro tempo, principalmente, o Lakers foi muito melhor do que o Kings, na minha opinião, tá bom? E falando sobre Sixers e Nets, né? O Sixers venceu o Nets por 127-108, no jogo que marcou a estreia de Ben Simmons no Brooklyn Nets, né, cara? O Ben Simmons jogou e foi utilizado de todas as formas possíveis. Claramente o Nets queria usar o Ben Simmons de todo jeito que pudesse e usou. Usou sendo o armador primário, armador secundário, usou ele jogando na 3, na 4, jogando de pivô, e ele até que jogou bem, cara. 6 pontos, 5 assistências, 4 rebotes. Teve uma ou duas jogadinhas ali onde ele foi muito mal, ele tentou um fadeaway ridículo no final do primeiro período, pelo amor de Deus, ridículo, a bola explodiu na tabela. Só que defensivamente ele teve boas posses e contribuiu muito na transição, né? Essa transição do Nets foi muito boa ontem, no primeiro tempo, obviamente com os titulares, transição muito rápida, tendo Ben Simmons sendo esse fio condutor do ataque. O desenho que o Steve Nash apresentou desse ataque do Nets com Ben Simmons, eu gostei, né? Kyrie, Joe Harris, Kevin Durant, Ben Simmons e Nicholas Claxton, Ben Simmons e Kyrie sendo os dois armadores principais, Kevin Durant estando ali só para finalizar e Joe Harris aberto no corner. Gostei, quando o Joe Harris pegar o ritmo de jogo, esse pode ser um starting five bem interessante. O Sixers não quis nem saber, o Sixers não queria testar nada, só queria vencer e venceu, né? Um primeiro tempo muito forte do Tyrese Maxey, terminou com 20 pontos, só que o Sixers muito bem no jogo, sólido na defesa, conseguindo pressionar muito o ball handler da equipe do Nets, né? Quem estava com a bola pela equipe do Nets não tinha sossego, não conseguia ficar muito tempo com ela na mão, tinha que distribuir rápido, porque a defesa do Sixers muito agressiva, mordendo bastante, Tybal muito bem, e no contra-ataque o Sixers mostrando que tem muita velocidade, né? Principalmente com o Tyrese Maxey, o Doc Rivers montando um ataque para favorecer a criação de arremesso do Maxey, muitas screens, muitas paredes, muito pick and roll, e o Nets com uma dificuldade tremenda para contestar esses arremessos, acabou sofrendo demais, e o segundo tempo foi um passeio da equipe do Sixers, grande vitória, 127-108, tá bom? Galera, esses foram os jogos da rodada de ontem, rodada cheia, hoje teremos mais uma rodada cheia, então fica ligado no canal porque vai ter análise do jogo do Bulls, do jogo do Heat, tem o Minnesota jogando também, então hoje à noite promete ser bem movimentada, vai ter muito conteúdo saindo aqui no canal, então se inscreve para não perder nada e também para não perder nenhum vídeo que sai aqui, notícias, análises. Hoje, terça-feira, é dia de Switch Podcast à noite, a partir das 19 horas. Tem Switch Podcast fazendo um recap desses primeiros jogos da pré-temporada. Então vale muito a pena você acompanhar. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo. Comente a sua opinião sobre os jogos. E tamo junto, cara. Deixa o like e até a próxima. Tchau, tchau.